Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o assunto de hoje acomete muitas pessoas, aliás, milhões de pessoas. São mais de 300 mil mortes ano aqui no Brasil. Estou falando agora com o Dr. Acácio Fernandes Cardoso, ele que é cardiologista. Tudo bem, doutor Acácio? Tudo bem, Alessandra? Melhor agora. E falaremos sobre o que, doutor? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as arritmias cardíacas. Então, fica comigo que eu estou com você. Quando falamos sobre arritmias cardíacas, né? Ou melhor, arritmia cardíaca, nós achamos que é um único tipo. Mas o que são arritmias cardíacas, doutor? Bem, Alessandra, essa é uma pergunta bastante importante, né? E antes que a gente converse um pouquinho sobre os tipos de arritmias cardíacas, é importante que o pessoal entenda como que o nosso coração ele funciona, né? O nosso coração ele tem uma rede, uma fiação elétrica, né, que é responsável pela condução do impulso elétrico. E essa fiação elétrica, esse impulso elétrico, é que faz o nosso coração bater de maneira coordenada, de forma que quando eu estou, por exemplo, em repouso, descansando, sem fazer nenhuma atividade, o nosso coração ele entende que você está tranquilo e ele vai bater ali 60, 70 vezes por minuto. Que é o normal. Que é o considerado normal. Saudável, sem probleminha nenhum. Exatamente. Tá. Por outro lado, se você passar por um estresse emocional ou fazer alguma atividade física, ele vai fazer com que o coração acelere, ou seja, acompanhe aquela necessidade fisiológica que você está tendo, né? Então, o coração ele pode fazer essas variações do ritmo cardíaco, determinando que a frequência cardíaca ali oscile entre 70, 90, 100 ou até mais do que 100 batimentos por minuto. Por outro lado, quando você tem uma formação anormal do impulso cardíaco, ou até mesmo uma condução anormal desse impulso, é onde geralmente surgem as arritmias cardíacas e essas arritmias vão causar alterações no ritmo normal do coração. Então, é o que eu falei agora logo no começo, porque quando nós leigos falamos, eu tenho arritmia, né? Eu tenho arritmia, quer dizer, não é um só tipo, né, doutor? São vários tipos, é isso, de arritmias cardíacas? Exatamente, exatamente. Existem vários tipos de arritmias. Se a gente fosse dividir, né, existem basicamente dois grupos de arritmias que são bastante importantes. O primeiro nós chamamos de bradiarritmias, que são arritmias, né, que deixam o coração muito lento. Então, a frequência cardíaca do indivíduo que tem esse problema, ela fica sempre ali muito baixa, 40, 50 batimentos por minuto, ou até mais baixo do que isso. Tá. E isso, obviamente, vai trazer uma série de sinais e sintomas para esse paciente. Por outro lado, ele pode ter também o que nós chamamos de taquiarritmias, que são arritmias que fazem o coração bater de maneira descompassada ou até mesmo de forma muito acelerada. Então, dentro desses dois grupos, existem vários tipos de arritmias que podem trazer ou não algum sintoma ou algum problema para o paciente. E por falar em sintomas, quais são os sintomas, doutor Acácio? O principal sintoma relacionado às arritmias cardíacas são as palpitações ou as acelerações anormais, os descompassos no coração, né? Mas as arritmias podem provocar uma série de sinais e sintomas. Então, o paciente ele pode ter fadiga, cansaço, falta de ar, tonturas, desmaios e, eventualmente, se existe uma arritmia que traz um risco maior para o paciente, ele pode até vir a ter o que nós chamamos de morte súbita, que é uma parada cardíaca que pode levar o paciente a óbito. Doutor, arritmias cardíacas, elas acometem somente os idosos? Não, as arritmias, elas podem se manifestar desde o nascimento até em pessoas mais idosas. Obviamente que nós temos arritmias que são mais comuns em pessoas mais idosas, como é o caso, por exemplo, da fibrilação atrial, ou FA, e arritmias que são mais comuns em pessoas mais jovens. Mas qualquer pessoa de qualquer idade pode ter uma arritmia cardíaca. E tem como, doutor Acácio, evitar ou prevenir essas arritmias ou não?
Sim, Alessandra, isso é bastante importante. Então, assim, existem várias medidas, né, que podem ser tomadas para que a pessoa diminua o risco de desenvolver uma arritmia. Né? As primeiras medidas são ligadas ao estilo de vida, né? Então, se você tem uma alimentação saudável, se você cuida do peso, né, não está acima do peso, se você pratica atividade física de maneira regular, essas são medidas que podem colaborar bastante para você prevenir doenças cardíacas e, obviamente, também as arritmias cardíacas. E para aquele paciente que já tem alguma arritmia cardíaca, existem algumas questões que são importantes, que podem colaborar para o controle dessa arritmia. Então, as arritmias, elas são muito sensíveis a alguns estimulantes. Então, por exemplo, o paciente que tem alguma arritmia, como por exemplo a extrasístole, né? Ele deve evitar algumas substâncias que podem aumentar a incidência dessas arritmias, como o abuso de cafeína, né? Então tem que diminuir o consumo de café, diminuir o consumo de álcool para prevenir, por exemplo, a fibrilação atrial, diminuir o uso de algumas substâncias, como por exemplo energético, né? Isso aí tudo pode ter um impacto positivo e fazer com que a arritmia da pessoa fique um pouquinho mais controlada. Doutor, para a gente finalizar esse assunto sobre as arritmias cardíacas, isso pode ser hereditário ou não? Não tem nada a ver? Essa é uma pergunta bastante interessante, Alessandra, já que no âmbito das arritmias, nós temos arritmias que podem ter um caráter realmente genético. Então, se você tem algum membro da família que tem algum problema relacionado à arritmia, pode ser que o seu filho ou algum parente seu também tem esse mesmo problema, tá? Por outro lado, existem arritmias que são desenvolvidas ao longo da vida, né? Como é o caso, por exemplo, da fibrilação atrial. Então, à medida em que você envelhece, vão surgindo outros problemas, como, por exemplo, a hipertensão arterial, que é um problema bastante comum no nosso dia a dia, o diabetes. Isso aí cria uma condição favorável para o desenvolvimento de algumas arritmias, como a fibrilação atrial, extrasístoles e outras arritmias, tá? Então, é importante que as pessoas entendam que existem arritmias que podem ter realmente um caráter genético, ou seja, você vai nascer com aquela predisposição e vai desenvolver essa arritmia ao longo da vida, e outras arritmias que vão ser adquiridas ao longo da vida. Maravilha! Muito obrigada, doutora Cássio Fernandes Cardoso, cardiologista aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E vamos agora provavelmente falar sobre outros assuntos que englobam, né, a saúde do nosso coração. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, esclarecer um pouco aí das dúvidas sobre um tema tão relevante como as arritmias cardíacas. E lembrando, gente, gostou do nosso bate-papo, que achou interessante, serve para alguma pessoa, compartilhe. Então, eu espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!